O que ensina a maçonaria? Quais são as práticas e as convicções de um maçom? A maçonaria é uma religião ou é apenas uma organização marcada pela caridade? É possível ser cristão e maçom ao mesmo tempo? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vamos começar o estudo falando sobre a origem histórica da maçonaria. Não existe unanimidade em relação ao surgimento da maçonaria. Há várias opiniões quanto a isso. Por exemplo, um grupo de historiadores afirma que a maçonaria veio dos antigos mistérios pagãos religiosos lá do Velho Egito e da Antiga Grécia. Outro grupo diz que a maçonaria teve origem por ocasião da construção do Templo de Jerusalém durante o reinado de Salomão, filho de Davi. Esse segundo grupo acredita que o fundador da maçonaria foi o arquiteto do Templo de Salomão, um homem chamado Irão-Abif. De acordo com alguns, Irão-Abif assumiu a construção do templo e recrutou mais de 150 mil trabalhadores fora das terras de Israel. E um terceiro grupo diz que a maçonaria nasceu numa confraria de pedreiros no ano 715 a.C. O responsável seria uma pessoa chamada Numa, que fazia viagens pela Europa e mais tarde construiu basílicas. Ainda falando sobre a origem da maçonaria, alguns dividem a maçonaria em 3 períodos históricos. Isso significa que ela passou por mudanças no decorrer dos séculos. O primeiro período é o da maçonaria primitiva, que remonta às primeiras civilizações como Mesopotâmia, Egito, Caldeia e também o período do reinado de Salomão. O segundo período é o da maçonaria operativa, que surgiu na Idade Média com as construções de castelos, muralhas, catedrais, basílicas e assim por diante. Os maçons desse período eram essencialmente católicos e também protegidos e dependentes do Papa. E o terceiro período é o da maçonaria especulativa, que surgiu no século XVIII na Inglaterra através de 2 homens importantes. Primeiro, o escocês James Anderson, que foi na verdade um ministro presbiteriano. E segundo, o francês John Théophile Desaguliers, que foi um filósofo natural. A maçonaria especulativa, pessoal, foi na verdade consequência do iluminismo. Agora vamos falar um pouquinho sobre os símbolos da maçonaria. Vários instrumentos da arquitetura foram transformados em símbolos dentro da entidade maçônica. O primeiro símbolo é o esquadro e o compasso. O esquadro significa a retidão, ou seja, o maçom deve se afastar de tudo aquilo que contraria a sabedoria, a força e a beleza. O maçom deve regular a sua conduta para honrar o grande arquiteto do universo. Já o compasso tem a função de traçar círculos. Ele significa a medida das coisas. Ele simboliza o pensamento nas diversas formas de raciocínio. Depois temos o nível e o prumo. O nível representa a igualdade, significa que todos os homens devem ser nivelados no mesmo plano. Os maçons são da mesma origem, eles fazem parte do mesmo tronco e por isso eles participam da mesma essência. Já o prumo indica que o maçom deve ser reto no seu julgamento, ou seja, ele não deve ser movido pelo interesse e nem pela afeição. A seguir temos o conhecido pentagrama. Ele representa um homem de pé, com as pernas abertas e os braços esticados. Simboliza o ser humano e a sua necessidade de ascensão. Na sequência temos o delta luminoso. O delta é a 4ª letra do alfabeto grego e corresponde à letra D de dado em português. Na maçonaria simboliza a presença de Deus e de maneira específica, pessoal, indica a onisciência divina. É por isso que existe um olho colocado no meio desse símbolo. Nós falamos aqui de meia dúzia de símbolos maçônicos. É evidente que existem vários outros símbolos além desses. Mas nós não vamos falar sobre os demais símbolos para que o vídeo não fique muito longo e cansativo, tá joia? Mas afinal, pessoal, quais são os objetivos da maçonaria? A maçonaria diz que o objetivo dela é buscar a verdade, o estudo da moral e a solidariedade fraternal.
Diz também que eles trabalham para o aperfeiçoamento da humanidade no âmbito moral, intelectual e social. Somente assim as pessoas poderão ser mais felizes e menos sofredoras, porque afinal de contas, a prática constante da fraternidade vai gerar uma compreensão mútua entre os indivíduos. Além disso, os maçons tomam como princípio de vida o respeito e a tolerância. Eles não impõem nenhuma crença às pessoas, eles permitem que os adeptos pensem de maneira livre e desimpedida. Todavia, irmãos, há um grupo específico que não é admitido na maçonaria: os ateus. Os ateus não são admitidos dentro da religião maçônica. Esse fato pode suscitar uma pergunta: a maçonaria é uma filosofia de vida ou é uma religião? Vários maçons dizem que a maçonaria não tem nada a ver com religião, mas isso não é verdade, pessoal. Você não precisa fazer parte da maçonaria para saber se ela é uma religião ou não. Basta você consultar as obras que foram escritas por maçons de autoridade, como nós veremos a seguir. Veja esse homem, Albert Pike, 1809 a 1891, 33º grau da maçonaria. Ele foi chamado de Platão da maçonaria e ele escreveu o seguinte: toda loja maçônica é um templo religioso e seus ensinos são instruções religiosas. É a religião universal, eterna e imutável. Este rito levanta a ponta do véu, pois lá declara-se que a maçonaria é um culto. Uma outra fonte maçônica deixa claro que a oração é uma prática obrigatória dentro da loja. Veja, a reunião de uma loja maçônica é estritamente religiosa. Os dogmas religiosos da maçonaria são poucos, simples, porém fundamentais. Nenhuma loja pode ser regularmente aberta ou encerrada sem oração. Diante dessas evidências, é simplesmente um absurdo negar que a maçonaria seja uma religião. Mas agora, pessoal, se a maçonaria é uma religião, quais são as suas crenças e as suas convicções? Vamos começar falando acerca da salvação. A salvação na maçonaria é baseada nas boas obras humanas e no autoaperfeiçoamento. E sabemos, irmãos, que isso é totalmente contrário ao que a Bíblia ensina. Se a salvação pode ser alcançada mediante boas obras e caridade, o sacrifício de Cristo se torna totalmente inútil. E quanto à Bíblia Sagrada? Será que a Bíblia é a regra de fé e prática de um maçom? E a resposta é não. Eles vão dizer que a Bíblia é um livro muito importante, mas apenas para os cristãos, assim como o Alcorão é um livro importante apenas para os muçulmanos. Embora os maçons não desprezem a Bíblia, é evidente, irmãos, que a Bíblia não tem a palavra final e autoritativa na vida deles. No entanto, sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus revelada aos homens. Nós cremos que Deus fala através dos 66 livros bíblicos. Agora, consideremos Deus. Os maçons se referem a Deus como o grande arquiteto do universo. Mas nós não podemos pensar que se trata do mesmo Deus bíblico do cristianismo. Como dissemos anteriormente, os ateus não são admitidos na maçonaria. Todos os membros da loja devem acreditar em alguma divindade. E não importa o Deus que você segue, o que importa é seguir alguma divindade. É por isso, pessoal, que eles aceitam pessoas de todas as religiões. Todos os deuses são bem-vindos dentro da maçonaria. Cada deus tem o seu próprio nome, mas essa é só uma questão de título, porque em última instância eles vão dizer que todos buscam o mesmo Deus e Pai de todos. Todavia, a Bíblia ensina claramente que há um só Deus verdadeiro em toda a terra. E esse Deus verdadeiro não divide sua glória com ninguém, porque ele é um Deus zeloso. Adorar qualquer outro Deus equivale à idolatria e essa atitude certamente provoca o juízo de Deus sobre nós. E quanto à pessoa de Cristo? O que os maçons pensam a respeito de Jesus? Jesus também não recebe a devida honra e exclusividade dentro da maçonaria. Segundo eles, afirmar que Jesus é o único caminho contradiz o princípio da tolerância. E a tolerância, como nós vimos também, é uma parte fundamental da ética maçônica. Todavia, irmãos, a Bíblia coloca Jesus como o centro de toda a história redentiva. Jesus disse que devemos tomar a nossa cruz e segui-lo incondicionalmente.
colocando-o acima da nossa família, acima da opinião das pessoas e até mesmo acima da nossa própria vida. Diante disso, uma pergunta pode surgir na mente de algumas pessoas. Um cristão pode ser um maçom? À luz de tudo que foi explicado aqui, pessoal, é impossível ser cristão e maçom ao mesmo tempo. Como que alguém pode fazer parte de uma organização que nega os fundamentos da fé cristã? Tentar ser cristão e maçom ao mesmo tempo é fazer amizade com o mundo e tornar-se inimigo de Deus. Portanto, não caia no falso argumento de que a maçonaria é uma organização benevolente e inofensiva. Se ela fosse de fato benevolente e inofensiva, não haveria tantas práticas e rituais secretos. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificação para você não perder nenhuma novidade que é postada aqui diariamente. Todos os dias temos devocionais às 6 horas da manhã e toda terça e sexta, às 18 horas, temos algum conteúdo sobre vida cristã e teologia para a tua edificação. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima!